Antes de mais nada, como é que funcionam as estruturas? Esse vai ser o nosso primeiro tópico. Para vos ilustrar como uma estrutura funciona, modelei um edifício bem simples aqui, chama-se o diagrama de corpo livre. É um edifício de 3 pisos, 1, 2, 3 e 4 pilares. Um edifício bem genérico, não precisa ser muito complexo, mas o princípio de funcionamento desse edifício em particular é similar com edifícios mais complexos. E ok, então, como é que funcionam as estruturas? Vamos começar pelo encaminhamento das cargas. Ou seja, eu tenho uma laje aqui, a outra aqui e por fim aqui. O que acontece numa estrutura? As cargas que atuam nas lajes vão para as vigas e as vigas transmitem as cargas para os pilares. Então, à medida que eu vou descendo, a carga no pilar vai acumulando até chegar na fundação como uma reação. Então, esse aqui é que é o princípio de funcionamento de uma estrutura, de forma bem básica. Ou seja, a carga sai da laje para a viga e da viga para o pilar. E à medida que eu vou descendo, o pilar vai acumulando a compressão. Por exemplo, aqui em cima eu teria uma compressão assim, nesse piso assim ou nesse andar, e por fim aqui teria uma compressão um pouco mais alta, o que geralmente resulta de um AS mais alto aqui. O que é AS? AS é área de aço ou área dos varões, é denominado por AS. Então aqui geralmente aqui é que fica o AS máximo. Por que digo geralmente? Tem casos em que nós podemos ter o AS máximo aqui no último andar. Quais são esses casos em particular? Vamos supor, se eu tenho um pilar, vamos supor, esse pilar em particular, se estiver com uma compressão de, por exemplo, 100 kN e um momento fletor, por exemplo, aqui de 200 kN/metro, e aqui em cima eu tiver o mesmo pilar com uma compressão agora de 40 kN e o mesmo momento fletor de 200 kN/metro. O que pode acontecer, nem sempre acontece, mas é um exemplo para que vocês possam entender. Quando é que temos o AS máximo lá no primeiro andar? O que pode acontecer é o seguinte: como esse pilar tem uma compressão um pouco mais alta, ele tende a ter uma resistência naturalmente à flexão. Mas esse pilar tem uma compressão baixa e tem uma flexão muito alta, o que aqui pode resultar de maior armadura aqui, nesse pilar, e esse pilar estar com a armadura inferior à do último andar. É um princípio parecido com o do pré-esforço, mas a visão é essa. Então, para quem aí já calcula e já usa software de cálculo e se deparou com uma situação igual a essa, não, o software não superdimensiona. É uma explicação lógica para isso daqui. Ok, espero que você tenha entendido desse lado e vamos prosseguir. Ok, já sei como é que as cargas caminham na minha estrutura. Mas ok, quais são essas cargas afinal? Existem dois tipos de cargas que geralmente nós consideramos no dimensionamento de uma estrutura. Quais são? Temos, esse negócio está muito forte, temos as CP, ou seja, cargas permanentes. CP, cargas permanentes, vamos denominar por CP.
Cargas permanentes. O que são cargas permanentes? São cargas com baixíssima variação que até podem ser desprezadas, como por exemplo, peso próprio da estrutura, peso dos revestimentos, paredes, equipamentos fixos. Essas são cargas permanentes, ou seja, peso próprio da estrutura, revestimento e paredes, equipamentos fixos, tubulações de esgoto, fiações de eletricidade, etc. Essas, ou seja, todos esses se enquadram na categoria de cargas permanentes. E temos as cargas variáveis. Cargas variáveis. O que são as cargas variáveis? São cargas cuja a variação não podem ser desprezadas. Por exemplo, temos as sobrecargas de utilização. Sobrecargas. Ok, o que são sobrecargas? Vamos supor que eu esteja a construir uma escola, por exemplo. E se é uma escola, eu parto do princípio que terá alunos lá. Então, os alunos, ou seja, as cargas geradas pelas pessoas, que nesse caso são os alunos, seriam as sobrecargas, ou seja, são cargas variáveis. Por exemplo, hoje, além dos alunos, podem ser carteiras, equipamentos móveis, por exemplo. Se eu tenho uma carteira numa posição, amanhã posso ter noutra posição. Então, essas são sobrecargas. E as pessoas também geram essas sobrecargas. Entendido? E, em seguida, além da sobrecarga, tenho ações do vento. Ação do vento. Ação do vento, ação da neve, não temos neve aqui em Moçambique. Sismos, temos também forças de colisão. Força de colisão, por exemplo, colisão de veículos. Esse aqui é um tipo de carga em particular que tem muita pouca duração, ou seja, acontece raríssimas vezes. Chamamos de cargas com curta duração. E, além disso, temos as cargas de impacto. Impacto. Ok, o que é esse impacto? Por exemplo, vamos supor que eu esteja a dimensionar um elevador. Por exemplo, normalmente o que é que eu faria numa estrutura normal? Eu teria, por exemplo, aqui, só para exemplificar, o núcleo de elevador, do elevador aqui. Aqui eu teria a viga de apoio. Aqui um equipamento para fixar o elevador. Aqui o cabo do elevador e aqui o elevador. E vamos supor que esse elevador tenha capacidade para 4 pessoas. Ok. Ao dimensionar esse elevador, como é que eu faria? Teria aqui a carga de projeto seria igual ao peso do elevador mais o peso das pessoas e o peso próprio, por exemplo, se eu for para dimensionar essa viga de apoio, e o peso próprio da viga de apoio. O mesmo princípio serve para o cabo, mas, só para exemplificar, eu teria uma situação igual a essa. Ou seja, aqui a carga de projeto seria o somatório dessas todas as cargas. Mas,
tem um porém. Por alguma razão não, no dimensionamento nós sempre devemos prever possíveis situações, como por exemplo, uma paragem repentina do elevador, ou seja, o elevador está lá a funcionar normalmente e de repente tem uma paragem repentina. Essa paragem gera um impacto, que é esse aqui. E esse impacto pode dobrar essa carga aqui. Ou seja, o meu CP, considerando o impacto, geralmente nós utilizamos um fator de impacto para essa situação de 100%. Ou seja, eu teria a minha, vou chamar de CF, ou seja, a carga final, seria o CP mais o CP vezes o fator de impacto, que nesse caso é 100%, ou seja, multiplico por 1. Ou seja, no final eu teria 2 vezes CP. Ou seja, a carga aqui de dimensionamento seria 2 vezes a carga de projeto. Então, essa aqui é a importância do impacto. Entendido? Ok. Sabendo disso, então, já sabemos quais são as cargas que atuam na nossa estrutura e o encaminhamento dessas cargas. Agora, a seguir, vamos ver na prática como é que essas cargas saem das lajes para as vigas e para os pilares. Ok. Eu só apagar essa parte aqui para ter espaço, senão fico sem espaço. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque amanhã você não pode faltar. E é muito importante que vocês não faltem na aula de amanhã, porque vai ser uma aula muitíssimo importante. Mas muitíssimo importante mesmo. Essa é uma aula um pouco mais introdutória para vos situar, mas a partir de amanhã vamos subir um pouco de nível e vamos falar de alguns conceitos um pouco mais avançados. Mas ok. Ok, vamos lá. Como de sempre, forte. Ok, distribuição. Eu espero que vocês estejam a entender essas letras. Distribuição de cargas. Vamos começar com a laje. Como é que uma carga atua na laje? Em particular, na laje maciça, a carga atua na superfície. Por exemplo, eu tenho uma laje aqui, mais ou menos. Vamos supor que essa seja uma laje. Se eu aplico uma carga aqui no centro, a laje maciça, em particular, para quem não sabe o que é laje maciça, é aquela laje que nós betonamos em todo o seu volume, ou seja, sem nenhum espaço. Essa aqui é que é uma laje maciça. Ok, se eu aplico uma carga, mesmo concentrada, numa laje maciça, a laje maciça tem a capacidade de redistribuir essa carga concentrada em toda a área da nossa laje. Mas dependendo do caso, num dimensionamento, nós podemos tanto considerar a carga como concentrada ou como distribuída. Como assim? Vamos supor que essa laje, por exemplo, tenha 3x4. Mas eu teria uma situação de uma outra laje com, por exemplo, 10 por 5. O 10 parece estar muito exagerado. Vamos colocar 7. 7 por 5. A mesma carga. Então, dependendo da área, pelo lado da segurança, nós podemos ou concentrar, ou considerar a carga concentrada ou como uma carga a atuar ao longo da superfície de toda a laje. Quando é que nós consideramos que a carga está a atuar
num ponto da laje. Se a laje for muito extensa, ou seja, se tiver uma área muito ampla, aí nós podemos considerar como uma carga concentrada. Mas se a laje tiver uma área menor, podemos considerar como se fosse uma carga distribuída. Sabendo disso, então, um exemplo prático é dos reservatórios. Se eu pego um reservatório e coloco numa laje dessa, eu posso lançar como uma carga concentrada. Mas se eu lanço numa laje como essa, posso, considerar como se fosse uma carga distribuída. Mas é claro que eu não vou lançar a carga, por exemplo, se eu tiver 50 kN aqui, e aqui 50 kN. Se eu aqui lanço 50, eu não posso lançar 50 aqui. A carga que eu tenho que lançar aqui será o 50 dividido pela área da laje, nesse caso 3 vezes 4. O resultado aqui é que seria a carga distribuída. Então, as lajes maciças funcionam dessa forma, ou seja, sempre atuando numa determinada área. Ok, eu já sei como é que as cargas atuam numa laje e numa viga. Como é que as cargas saem daqui para a viga? Muito simples. Vamos dar, vou levar esse modelo como exemplo. Aqui eu tenho o pilar 1, pilar 2, 3 e 4. Pilar 1, pilar 2, pilar 3 e o pilar 4. Existe um princípio chamado linhas de ruptura, que nós utilizamos para determinar as cargas nas vigas, ou seja, a carga que sai da laje para a viga. Como é que esse princípio funciona? Da seguinte forma. Se eu tenho apoios iguais, por exemplo, aqui, eu tenho um apoio simples desse lado e um apoio simples do outro. Como é que eu sei que é o apoio simples? Porque eu não tenho continuidade com outra laje. Aqui já seria um engaste ou encastramento. Como eu não tenho, sempre será um apoio simples. Então, se eu tenho dois apoios iguais, aqui eu começo a traçar uma linha de 45 graus. Aqui também 45 graus. E assim sucessivamente, 45 graus. Apoios iguais, 45 graus. E assumindo que essa laje tenha 4 por 4, a minha área aqui seria 4 vezes 4 dividido por 4, logicamente. Ou seja, eu teria essa área dividida em 4 partes iguais. Então, a carga, deixa eu só trocar de marcador aqui. A carga que atua aqui vai para essa viga. Estão a entender? Se não estão, é só comentar aqui no chat ou no grupo do WhatsApp que eu estarei atento para vos responder. Ok? Mas continuando. Como eu estava a dizer, a carga que atuar nessa área irá para esta viga. Deixa eu trocar aqui para vermelho, estava no vermelho. De novo. Aqui. E a carga que atuar nessa área irá para essa viga. O mesmo desse lado. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma carga que atuar em toda a extensão da minha laje. A carga aqui está em kN por metro quadrado. E eu tenho aqui essa viga de 4 de comprimento, obviamente. Então, qual seria a área da minha laje? A área da minha laje, a área total seria 4 vezes 4. Que seria igual a 16 metros quadrados. Então, qual seria a área dessa viga? Ou seja, essa viga suporta essa área apenas, essa área triangular. Então, a área da viga seria o 16 por 4. Uma vez que é uma laje quadrangular, então a área será dividida em 4 partes. Então, 16 por 4 tenho
o 4 metros quadrados. Ok, eu já tenho a área e já sei que a minha carga é uma carga Q. Então, a carga aqui na viga seria carga na viga será igual à área de 4 metros quadrados vezes a carga superficial que atua na minha laje, como eu disse, a carga na laje atua superficialmente. Então, será vezes o Q, que está em kN por metro quadrado. Isso tudo dividido pelo comprimento da minha viga, que são 4 metros. Então, aqui eu teria o metros quadrados vai com metros quadrados. Ficou apenas com kN por metro. Então, o Q na viga seria igual a 4 vezes a carga, isso em kN por metro. Ou seja, essa é que é a minha carga nessa viga. Então, colocando aqui um modelo estático da viga, eu teria a minha carga aqui. Seria o 4 vezes Q em kN por metro, uma carga linear. E aqui eu teria o comprimento da viga de 4 metros. E daqui com esses valores eu já posso calcular as reações. Então, é desse jeito que a carga sai da laje para viga, para uma laje quadrangular. Mas é claro que eu nem sempre trabalho com lajes quadrangulares. Então, no caso de eu ter, por exemplo, uma laje retangular, vou mesmo usar o marcador azul. Se eu tiver, por exemplo, uma laje retangular aqui, ou dois painéis de lajes, uma laje 1 aqui e outra laje 2. Ok, nesse caso aqui eu teria o seguinte. Como aqui eu tenho apoios iguais, eu teria linhas de 45 graus. Vamos supor que eu tenha o menor vão aqui. 4 metros. Aqui 5 metros. Aqui 5. Então, como eu tenho continuidade, aqui já é engaste, mas aqui é apoio simples. Então, como é que eu traço as minhas linhas de ruptura nesse caso? Então, eu traço a linha com 60 graus a partir do engaste, ou seja, 60 graus a partir daqui. E aqui o mesmo, 60 graus a partir do engaste. Mais ou menos assim. E aqui 45 graus. Dependendo da precisão aí do vosso desenho, eu vou unir aqui. E notem que sempre, mas sempre mesmo, a maior parte da carga vai para as vigas do menor vão. Ou seja, as vigas situadas nesse vão de 4 metros, que é o menor vão. Então, a maior parte da carga vai para essa e para aquela viga. É por isso que no dimensionamento da laje, nós sempre utilizamos o menor vão. Então, fica aí a dica, que 60 graus. Se aqui é 60, aqui fico com 30 graus. Aqui 45. Daqui é só aplicar os mesmos princípios que nós aplicamos aqui. Encontrar a área, cada área, quer dizer, e aplicar esse princípio até encontrar a carga em cada viga. Ok. Vigas, é assim que você encontra as cargas que saem da laje para a viga. E os pilares? Para os pilares é mais simples. As reações nas vigas vão para os pilares, ou seja, serão os esforços nos pilares. Mas também
Geralmente nós usamos o princípio da área de influência, mas isso num pré-dimensionamento. Como é que esse princípio funciona? Ok, nesse caso aqui, qual seria o princípio de funcionamento das áreas de influência? Antes de mais nada, vou nomear o P1, o P2, o P3, o P4, o P5 e o P6. Ok, as áreas de influência funcionam da seguinte forma. Entre o P1, aliás, entre o P, esse é o P1, P2, o P3, entre o P3 e o P5, eu vou traçar uma linha mais ou menos no centro. Vou trocar de marcador só para que vocês entendam melhor. Mais ou menos no centro. Entre o P5, P3 e o P4, quer dizer, vou traçar aí outra linha no meio. Ok. Toda essa área aqui, a carga que atua nessa área, será suportada por esse pilar. A carga que atuar nessa área será suportada por esse. Nessa, será suportada por esse pilar. E por fim, nessa, será suportada por esse pilar. Deixa eu só diferenciar aqui. Ok. Então, nessa área, a carga será suportada por esse pilar. E aqui o princípio será o mesmo. Mas tem um porém. Vamos supor que, por exemplo, entre esses dois pilares eu tenha uma viga aqui no meio. Então, quer dizer que eu teria que dividir aqui? Não. Por quê? No princípio das áreas de influência, nós ignoramos totalmente a posição das vigas. Ou seja, essa viga aqui pouco importa se tem ou não tem. O que nós queremos é a distância entre os pilares. É essa distância que nós queremos dividir ao meio. Aqui o mesmo, ao meio. Não importa se aqui tem uma viga, aqui tem outra viga. Não importa. O que importa é a distância entre os pilares. Então, esse aqui é que é o princípio das áreas de influência. Ou seja, aqui, como é que eu saberei qual é a carga que vai para o pilar? Vamos supor que essa área seja, por exemplo, de 4 metros quadrados. E eu tenho essa carga aqui, que é em kN por metro quadrado. Então, a carga no pilar vai ser o 4 vezes o quê? 4 vezes o quê? Lembrando que o 4 está em metros quadrados vezes o quê? Que está em kN por metro quadrado. Então, metro quadrado vai com metro quadrado, fico apenas com 4 kN. Essa aqui é que é a carga no pilar.